Continuando, então, agora encerramos a parte de teoria. Vamos falar um pouquinho dos exercícios propostos, tudo bem? Temos aí umas 7 exercícios para a gente resolver hoje. Então vamos fazer a leitura e coletar os dados. Vamos lá. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, um engenheiro lida frequentemente com a variação de pressão e volume de um gás devido à alteração na sua temperatura. Um gás ideal, a pressão de 1 atm e temperatura ambiente, 27 graus Celsius, tem um volume V. Acho que é isso, meu suporte de câmera está tampando. Quando a temperatura é elevada para 327 graus Celsius, seu volume aumenta em 100%. Nessa situação, a pressão do gás em atm é... Então vamos lá, do texto que a gente viu, vamos coletar os dados. No estado 1, inicial, a pressão é 1 atm, o volume é V, ele não falou o valor, vamos distribuir pela letra V. E a temperatura é 27 graus Celsius. Como eu estou em graus Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin, eu somo 273, relação de conversão. Então, 27 graus Celsius correspondem a 300 Kelvin. No estado 2, a pressão 2 eu quero descobrir, foi o que ele pediu. Eu sei que o meu volume aumenta em 100%, ou seja, ele aumenta 100%. Se eu tinha V, então no final eu vou ter V mais V, 100% a mais. Eu vou ter 2V. Eu não sei o valor, eu sei que valia V, X, não importa a letra. Se eu tinha X e aumentou 100%, eu fico com X mais X, 2X, V mais V, 2V, tudo bem? E a temperatura que era 327, somando 273 para converter para Kelvin, 600 Kelvin. Uso a expressão do termo geral, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Por que eu vou usar ela? Eu sempre uso ela. Por quê? Porque se eu tiver que alguém que é constante, é só cortar dos dois lados a expressão que dá certo. Então, como vai ficar? Substitua os valores. No lugar de P1, no lugar do V1V e no lugar do T1, 300. No lugar do P2 vai ser P2, ou PB, o que eu fiz, mudei a nomenclatura, mas é o P2, vezes 2V dividido por 600. Vou melhorar a expressão. Esse V, como tem V dos dois lados da expressão, na parte de cima eu posso cortar. Cortei e ficou então 1 sobre 300, 2 vezes P2 sobre 600. 1 sobre 300 igual a 2 sobre P2 por 600. Multiplico em cruz. 1 vezes 600, 600. 2PB vezes 300, 600 PB. Então a pressão no estado B, ou a pressão no estado 2 é 600 sobre 600, porque o 600 está multiplicando, passa dividindo. Então a pressão no estado 2, a expressão no estado B, tanto faz, é 1 atm. Então teve mudança de pressão, olha lá, a pressão inicial era 1 atm, no final é 1 atm. Essa transformação é uma transformação isobárica, porque durante o processo mudou a temperatura, mudou o volume, mas a pressão permaneceu constante. A alternativa correta é a alternativa B. B de Bucéfalo, cavalo de Alexandre o Grande. Marquem aí, curiosidade histórica. Exercício 2. Uma certa massa de gás perfeito tem um volume de 4 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Sofre uma transformação no qual sua pressão diminui de 20% e sua temperatura aumenta de 10%. O volume do gás será D. Então, o primeiro dado, vamos coletar os dados iniciais. No estado A, a pressão no estado A eu vou chamar de P, eu não sei o valor dessa pressão, vou dar uma letra. O volume A é 4 litros e a temperatura A é 27 graus Celsius. Opa, 27 graus Celsius, eu não posso trabalhar com temperatura em graus Celsius. Converti para Kelvin, eu somo 273, 300 Kelvin. Ficou com dúvida na conversão de temperatura de Celsius para Kelvin? Vai lá e busca no vídeo anterior, tá? Vai estar indicado no vídeo. Estado B. A pressão, ele falou que diminui de 20%. Se ela diminui 20%, eu tinha 100% no começo, eu tenho agora 80%, então 80% de P. 80% é 80 sobre 100, corta 0, fica 0,8, então eu tenho 0,8 P. O volume eu quero descobrir, foi o que o exercício me pediu, e a temperatura ele falou que aumenta de 10%. Opa, eu tinha 100% no início, aumentou 10%, então eu tenho agora no total 110%. Se eu tenho 110%, 110% é 110 sobre 100, fazendo a divisão, 1,1. Então eu tenho agora 1,1 T, ou seja, 300 inicial vezes 1,1, que dá 330 Kelvin. Tudo bem? Professor, poderia ter feito 10% de 300 e somado? Sem problema. Eu tenho que fazer de um jeito que eu consiga interpretar. Mas eu sei que aumentou 10%.
Feito isso, eu jogo na expressão do termo geral. PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB. Jogo os valores. P eu não sei, PA eu não sei, o volume A é 4, a temperatura A é 300. A pressão B é 0,8 P, o volume B eu quero descobrir, e a nova temperatura é 330. Vou cortar o P dos dois lados. Por que eu posso fazer isso? Porque o P é comum e está na parte de cima da fração dos dois lados. Feito isso, ficou 4 sobre 300, do outro lado 0,8 VB sobre 330. Multiplicação em cruz. Então vai ficar 300 vezes 0,8 vezes VB igual 330 vezes 4. 300 vezes 0,8 vai dar 240 VB. E do outro lado, 330 vezes 4, 1320. O 240 está multiplicando, VB, então ele vai passar para o outro lado da expressão, dividindo. 1320 dividido por 240. Corto o zero no final, passo o risquinho ali, né? Passo a vara. Corto, vocês entenderam, piadinha, tá? Passo o risquinho, corto e ficou então 1320 por 240, que dá 5,5 litros. Tudo bem? Então a alternativa corresponder é a alternativa D, de delicinha de exercício. Tudo bem? É um exercício comum de aparecer quando se fala de lei geral dos gases perfeitos. Tudo bem? Exercício 3. Um gás perfeito no estado A tem pressão de 2 atm, volume de 3 litros e temperatura de 27 graus Celsius. Então tem os primeiros dados aí. Já coletei, tá ali embaixo. Esse gás sofre uma transformação isobárica. Lembra? Transformação isobárica, pressão constante. Indo para o estado B. Então a transformação isobárica indo para o estado B. E após sofrer uma transformação isotérmica, atinge o estado C. Então, no estado B, eu tenho algumas informações que eu não conheço. No estado B, eu sei que a transformação foi isobárica, então a pressão do estado A e do B são iguais. O volume do estado B eu não conheço, a temperatura do estado B eu também não conheço. E eu sei que ele sofre uma nova transformação, uma transformação agora isotérmica. Tudo bem? E atinge o estado C, onde a pressão é 4 atm, o volume é 2 litros e a temperatura é 127 graus Celsius. Ele quer saber o volume do estado B. Bom, coletei os dados, estão aí no texto, você pode ver. A pressão do estado B e A é 2 atm, no estado C estão aqui. Já converti 127 graus Celsius do estado C para 400. O estado B e C não é uma transformação isotérmica? Então, se os 400 kelvins vale para o estado C, ele também vale para o estado B. Ó, tá ali. Então, no estado B eu tenho pressão e eu tenho temperatura, falta o volume. Como que eu faço para resolver essa questão, então? Eu vou escolher quem eu vou colocar. Eu vou relacionar, no caso, aqui o estado A com o estado B. Pressão, volume e temperatura no estado A igual pressão vezes volume dividido pela temperatura no estado B. Vou substituir os valores. A pressão no estado A é 2, a volume no estado A é 3, a temperatura no estado A é 300. A pressão no estado B é 2, o volume no estado B eu quero descobrir e a temperatura é 400. Faço as contas. 2 vezes 3, 6 sobre 300. 2 vezes VB sobre 400. Multiplico em cruz. 600 VB, porque 300 vezes 2, 600 VB, igual a 6 vezes 400, 2.400. O 600 está multiplicando VB, eu passo dividindo. 2.400 dividido por 600 vai dar, no final das contas, 4 litros. Então, a alternativa correta, o volume do estado B é de 4 litros, que representa a alternativa C. C de caliente. Olha que exercício quente para cair numa provinha aí de processo seletivo. Beleza? Exercício 4 da Universidade Federal de Alagoas, UFLA, AL. Uma certa massa de gás perfeito que se encontra no estado 1, caracterizado por pressão 2 atm, volume 40 litros e temperatura 400 kelvins, segue as seguintes transformações. 1. Isobárica até que a sua temperatura absoluta dobre. 2. A seguir, isotérmica até que seu volume ocupado se reduza à metade. 3. Finalmente, isocórica até que a pressão se reduza à quarta parte. Os valores finais de pressão em atm, volume em litros e temperatura em Kelvin são respectivamente. Então vamos lá. Ele deu o enunciado, vamos coletar os dados. Estado 1, pressão 2 atm, volume 1, 40 litros, temperatura 1, 400 kelvins. Do estado 1 para o 2, ele falou que a transformação foi isobárica.
Então, no estado 2, eu tenho que a pressão do estado 2 é igual à pressão do estado 1. O volume 2 eu não conheço. E eu sei que a temperatura 2, como ele falou que a temperatura absoluta dobrou, é 2 vezes a temperatura T1. Tem uma nova transformação, uma transformação iso... Ó, eu fiz a continha aqui. Se a temperatura do estado 2 dobrou em relação ao estado 1, eu sei que a do estado 1 é 400, 2 vezes 400, 800. Eu sei que a próxima transformação é isotérmica. Então, no estado 3, eu não sei a pressão, eu sei que o volume, ele falou que é isotérmica, até que o volume se reduz à metade. O volume V3 é metade do volume V2, então é 2 dividido por 2, que a temperatura no estado 3 é igual ao do estado 2, porque é uma transformação isotérmica. Então, que informações eu tenho? Eu sei que a temperatura no estado 3 também vale 800 kelvins, e eu não sei mais nada. Eu sei que e agora, finalmente, uma transformação isocórica. Então, no estado, até que a pressão se reduz à quarta parte. Então, eu sei que no estado 4, o volume 4 é igual ao volume do estado 3. Eu não sei a temperatura no estado 4. E eu sei que a pressão no estado 4 é a pressão no estado 3 dividido por 4. E ele quer, no final, a resposta aos dados do estado 4. Feito isso, vamos lá para a resolução. Então, o primeiro passo, pegar sempre de um estado para outro, sucessivamente pelos que eu mais tenho informação. O que eu mais tenho informação é o estado 1. Vou comparar com o estado 2. Eu poderia comparar com o estado 3? Poderia. Lembra que eu falei que é constante? P vezes V dividido por T? Não importa, eu tenho 4 transformações, 4 estados de um mesmo gás. Nesse caso, eu vou comparar 1 com 2, que é sucessivo, é mais fácil de resolver. Então, vai ficar P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Vou substituir os valores. 2 vezes 40 sobre 400, 2 vezes V2 sobre 800. O 2 na parte de cima é igual ao dos dois, pressão constante, cortei. Ficou 40 sobre 400 igual a V2 sobre 800. Cortei um zerinho do 40 sobre 400, cortei um zerinho em cima com o zerinho embaixo. Ficou 4 por 40 sobre V2 por 800. Multiplico em cruz. 40 vezes V2 igual a 4 vezes 800. 800 vezes 4, 3.200. O 40 está multiplicando, passa dividindo. Cortei mais um zerinho no final. 320 por 4 dá 80 litros. Opa, então eu já sei o volume V2, que é 80 litros. Sabendo o volume V2, tendo a pressão P2 e a temperatura T2, eu consigo comparar agora com o estado 3. Uso a mesma expressão, P2, V2, T2, P3, V3, T3. E, então, substituo os valores. A pressão no estado 2 é 2, o volume no estado 2 é 80 e a temperatura no estado 2 é 800. A pressão no estado 3 eu não conheço, o volume no estado 3 é metade do volume do estado 2, então é 80 por 2 e a temperatura é 800. Como as duas expressões têm o mesmo divisor embaixo, eu cortei. Então, ficou 2 vezes 80, 160, e 80 dividido por 2, 40 vezes P3. O 40 está multiplicando P3, ele passa dividindo. 160 dividido por 40 vai dar 4 atm. Opa, agora eu tenho uma nova informação, eu tenho a pressão 3. Com a pressão 3, o volume no estado 3, a temperatura no estado 3, eu consigo comparar agora com o estado 4. Então, a pressão no estado 3 é 4. O volume é dos 20, isso, a pressão no estado 3 é 4, o volume do estado 3 é 20, porque o volume no estado 3 é a metade do estado 2, e a temperatura é 800. A pressão no estado 4 é 4, a pressão no estado 4 é 4 sobre 4, porque é 1/4 do estado 3. O volume no estado 4 eu quero descobrir, o volume no estado 4 eu quero descobrir, e a temperatura no estado 4 é T4, vou descobrir. Desculpa, o volume no estado 4 é 20. Então vai ficar 80 sobre 800 igual a 1 sobre 20 sobre T4. 80 por 800 eu corto um zero, 20 vezes 1, 20 sobre T4. Multiplico em cruz. 8 vezes T4, 8T4, 80 vezes 20, vai dar 1.600. O 8 está multiplicando T4, passa dividindo. 1.600 dividido por 8 vai dar 200 Kelvin. Então, agora eu sei a temperatura no estado T4.
Então eu sei que a pressão no estado T4 é 1 atm, visto nos exercícios anteriores, nas resoluções anteriores. O volume no estado 4 é 40 litros e a temperatura no estado 4 é 200 Kelvin. Com essas três dados que eu descobri do estado 4, eu consigo chegar à conclusão que a alternativa correta é a alternativa C, que está na página anterior. Aí. Tudo bem? Por fim, o exercício 5, agora a gente fala um pouquinho sobre a equação de Clapeyron. Fiz vários exercícios sobre lei geral dos gases. 5. Num recipiente de volume 8,3 metros cúbicos são colocados 10 mols de um gás perfeito na temperatura de 127 graus Celsius. Qual a pressão exercida por esse gás? Note a DOT, R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. Ele deu um valor específico do R, então eu tenho que usar ele. Vou ter que adequar os outros caso não esteja na unidade para fazer. Então vamos lá, o volume V1, 8,3 metros cúbicos, número de mols 10, a temperatura 127 graus Celsius, o R 8,3, a constante universal dos gases 8,3 Joule mol Kelvin por mol Kelvin, e a pressão que eu quero descobrir. Desses dados apresentados, eu tenho que converter a temperatura. Eu somo 273, que vai dar 400 Kelvin. Feito isso, eu coloco na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Substituo os valores. P vezes 8,3 igual 10 vezes 8,3 vezes 400. Opa, tem 8,3 dos dois lados da expressão, todo mundo multiplicando em cada lado, posso cortar. Então ficou 10 vezes 400, a pressão final ficou 4.000 pascais, ou, como é mais comum apresentar nos vestibulares, 4 vezes 10 a terceira pascal. E essa aqui é a resposta do exercício 5. Tudo bem? Exercício bem simples para mostrar a equação de Clapeyron. Exercício 6. O exercício 6 agora apresenta um gráfico, a gente vai ter que interpretar tanto o texto quanto os dados do gráfico. Um sistema constitui-se de oxigênio, O2, cuja massa molar é 32 gramas-mol. O mesmo está sofrendo uma transformação, no sentido indicado pela seta. Considere que o oxigênio se comporta como um gás ideal, gás perfeito. No diagrama ao lado, se a temperatura do gás no estado A é 200 Kelvin, então ele quer no estado A. Tem um ponto ali no gráfico A. Que massa de oxigênio está sofrendo transformação? Então, quais os dados que eu tenho? Pelo texto, a massa molar do oxigênio, 32 gramas-mol, que a temperatura no estado A é 200 Kelvin, e o R vale 0,082 atm litro-mol Kelvin. Professor, mas ali no texto ele mostra que o dado dá tanto 0,082 como 8,31. Qual que eu uso? Como eu falei, aquele que for mais fácil de usar. Nesse caso, se a gente olhar para o gráfico tem ATM, pressão e volume em litros. Então, se eu tenho pressão em ATM e volume em litros, eu vou ter que usar o 0,082. Beleza? Do gráfico, eu tenho duas informações do ponto A. A pressão no ponto A é 4,1 ATM e o volume no ponto A é 2 litros. E eu quero saber a massa do gás. Feito isso, eu vou colocar a expressão PV igual a M vezes R vezes T. Eu sei que esse M pode ser substituído pela relação de massa por massa molar. Então eu faço isso. No lugar do N, massa pela massa molar. Mzinho por Mzão. Feito isso, eu vou substituir os valores. No lugar do P, 4,1. No lugar do V, 2. M por Emão, que é M sobre 32. No lugar do R, 0,082. No lugar do T, 200. 4,1 vezes 2, 8,2. 0,082 vezes 200, 16,4. O M sobre 32 mantém. Eu vou pegar esse 32 que está dividido e passar para o outro lado multiplicando, e o 16,4 que está multiplicando e passar dividindo. Vou simplificar 8,2 por 16,4. Divido cada um por 8,2. Em cima vai dar 1, embaixo vai dar 2. 32 dividido por 2, então a massa vai dar 16 gramas. Então eu tenho 16 gramas de oxigênio aqui nessa relação. Beleza? Então, alternativa C. Alternativa C é a alternativa correta. Com isso, eu encerro o conteúdo de hoje. Vocês terão as atividades lá no Google Sala de Aulas. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se puderem, deixa o like, dá um joinha. Sigam o canal, né? Compartilhem com os colegas. Eu agradeço essa colaboração. Pessoal, obrigado, uma excelente semana para vocês e tchau!